Filhos de Zambi, filhos de Deus, filhos de Olorum, que Deus e Pai Oxóssi abençoe. Senhores e senhoras, esse vídeo é para você que não é de religião de matriz africana ou de culto afro-brasileiro. Vou contar uma história para vocês. Se você está me vendo de dia, um excelente dia e abençoado. E se você está me vendo de noite, chega pertinho de mim, não tenha medo, que minha mãezinha Manjá traga para você aquela noite de sono esplendorosa, senhores e senhoras. Então é o seguinte, você aí que é de outra religião, tá? Entenda o seguinte, aprenda a respeitar cada universo. Porque, senhores e senhoras, a história que eu vos conto no dia de hoje é de uma mãe que me mandou uma mensagem de áudio no aplicativo de mensagens, dizendo assim: Pai de santo, eu não sei o que eu faço. Estava muito feliz, porque iria visitar o meu filho para almoçar no domingo, mas devido a ser de outra religião, ele me maltratou. Então é o seguinte, senhores e senhoras, a história se dá quando uma mãe, tá, que é de nossa religião, já tem um costume já de ser fumante, de gostar de fumar um cigarrinho, de gostar de beber uma cervejinha, tá? Gosto é de cada um e não se discute. Cabe aos filhos respeitarem os pais e cabe a cada ser humano, independente da religião, da fé que professe, tá? Respeitar cada filho de Deus. Como cada um é um universo, senhores e senhoras, entendam o seguinte, essa mãe se arrumou, muito feliz e contente, foi visitar o seu filho lá, com a esposa do filho, com o netinho dela, com a netinha dela, e cada minuto, cada segundo, ela foi julgada. Disseram assim para ela, ó, mãe, fumar não é de Deus. Mãe, a senhora é fumante, né? Mas a senhora precisa aceitar Jesus, a senhora precisa, numa verdade, entender que o cigarro é coisa do demônio. Então entenda o seguinte, senhores e senhoras, o cenário que ela me contou foi que ela foi para um local aberto, no quintal, para fumar o seu cigarrinho e relaxar depois do almoço. As pessoas que estavam na cozinha, na sala, em qualquer canto da casa, foram para cima dela para tentar o quê? Martirizar, para poder tentar evangelizar. Cenário muito parecido com a história do Brasil. Se forem imaginar bem, senhores e senhoras, os índios foram escravizados e catequizados. Foi forçado ao indígena deixar de cultuar Tupã e cultuar Deus, o Deus cristão, o Deus católico, tá? Então entendam o seguinte, senhores e senhoras, o fato de alguém aceitar Jesus não seria apenas a situação do próprio Jesus em energia, como o Salvador, o Redentor, o médico dos médicos, o mestre dos mestres, o médium dos médiuns, mas também as pessoas falam e cagam pela boca, usando o nome de Deus e de Jesus, para dizer assim, ó, eu sou melhor que você, por eu ser evangélico, católico ou de qualquer outra religião que não seja a sua. Se você é budista, tu tá errado. Se você é kardecista, tu tá errado. Se você é um bandista, candomblessista, bruxo, sei lá, tu tá todo errado. Então, senhores e senhoras, entendam o seguinte, o que essa mãe me passou foi muita tristeza, porque o filho esqueceu de quem limpou o bumbum dele. O filho esqueceu de quem amamentou ele e durante a vida inteira foi fumante. Mas foi uma boa mãe. Então o fato daquela pessoa gostar de fumar, tá? De certo faz muito mal para a saúde, beleza. Mas é problema dela, não meu, não seu e não do filho dela. Então esse vídeo fica como um desabafo, tá? Por quê? Todos os dias eu vejo o preconceito, todos os dias eu vejo a perseguição, e é por isso que eu não coloco mais os meus comentários abertos,
tá? E aí quando você quer falar comigo, e aí você, meu amado e minha amada seguidora, que quer esclarecer uma dúvida ou fazer uma pergunta, você manda mensagem aí, ó, nas caixinhas de mensagem. Então é o seguinte, senhores e senhoras, não bastando que essa senhora, essa linda senhora, foi fumar no quintal, ela foi na vendinha à frente e foi comprar uma cervejinha. Pra quê, senhores e senhoras? Aí a mulher já estava condenada a estar no inferno durante a eternidade, porque o próprio filho, a nora e todos os familiares que eram de outra religião, ou talvez não bebessem e não fumassem, passaram a tarde inteira evangelizando a mulher, dizendo que a mulher tinha um demônio que fazia ela fumar, um demônio que fazia ela beber, sendo que ela não está enchendo a cara, ela não está cometendo excesso. Ela não está cometendo excesso ao ponto de chamar para si inimigos espirituais, obsessores, maus espíritos. Ela está só relaxando, senhores e senhoras. Então entendam o seguinte, irmãos de outra fé estão começando a fazer de uma forma que estão perdendo os melhores momentos das vossas vidas. Estão magoando os seus entes queridos por se acharem acima do bem e do mal. Estão deixando de viver momentos bons. Entenda assim, ó, se eu fosse de uma religião que proibisse o ser humano de beber, de fumar e de usar roupa curta, sei lá, ou de doar sangue, não sei, ou de doar um órgão, eu iria respeitar a fé, a ideologia, o gosto do outro. Tá? Então esse recado não é só para esse filho, não. Porque com certeza essa minha amiga aí, querida de mais de 10 anos, vai copiar esse vídeo, vai enviar, vai compartilhar e vai curtir muito. Ainda vai mandar um comentário para mim aí na caixinha de mensagens. Mas esse vídeo serve para você, que é de outra religião, entender que todos nós somos irmãos. Todos nós somos iguais aos olhos do nosso Pai maior. E que se você não pensa o mesmo que eu, você precisa respeitar o meu universo e não me agredir, e não agredir o seu parente. Eu, por exemplo, já deixei de ter convívio com muitos parentes, tá? Porque o pessoal não pensa isso, mas o macumbeiro, senhores e senhoras, é tão bacana, é tão legal, que ele vai na igreja católica, ele vai no culto evangélico se chamar, ele vai no casamento evangélico, ele vai num casamento lá na igreja messiânica, ele vai em tudo quanto é lugar, mas ele não impõe a sua fé, ele não te pergunta assim, eu posso passar para você a palavra do Exu Caveira? Ele não faz isso, tá? Então, sigam o nosso exemplo de pessoas de culto de matriz africana, de culto afro-brasileiro, porque nós não vamos buscar ninguém. As pessoas são trazidas para um terreiro, tá? Para uma casa de santo, para um ilê axé, porque os ancestrais fazem esse compromisso que foi firmado no reino dos céus acontecer. Assim é com o cliente, assim é com assistência, assim é com o consulente, assim é com o filho de santo, tá? Então entendam isso, senhores e senhoras, respeitem o universo do outro e parem de impor a sua verdade como única e absoluta, tá? Esse é o recado do mundo espiritual para você que me assiste e para você que tem que parar e pensar e ser verdadeiramente religioso, e entender que a sua família inteira, cada um seguiu um caminho. Então o importante é que é a sua mãe, é o seu pai, é o seu irmão, é o seu filho. O importante é que tenha um caráter religioso, tá? E tá faltando muito isso para alguns religiosos que tentam impor a fé, tentam punir com a fé. Então nós vemos aí, ó, pessoas com mediunidade foram queimadas na fogueira, num passado não tão distante, pessoas com intuição, pessoas que tinham inteligência avançada, tá? Pessoas como o nosso povo indígena, que foi escravizado, foi catequizado, como os nossos ancestrais africanos que foram trazidos forçosamente da África para o Brasil, foram também catequizados, assim nasceu o sincretismo na Umbanda. Então, senhores e senhoras, respeitem o outro, e a todos os senhores, um excelente dia, uma excelente noite, e quarta-feira eu volto, senhores e senhoras, filhos de Zambi, filhos de Deus, filhos de Olorum, que Deus e Pai Oxóssi os abençoe, meus amados seguidores.